Comunicação positiva, a base da comunicação não violenta. Comunicação não violenta é um nome dado por Marshall Rosenberg a um estudo que ele mesmo fez e a um livro que ele dá o mesmo título. Mas eu prefiro chamar de comunicação positiva, até porque é o contrário da comunicação negativa, onde as pessoas fazem todo aquele estardalhaço. Aliás, nós estamos acostumados a fazer isso, a nos comunicar de uma maneira tão automática de que achamos que é a melhor maneira possível, né? De que não há uma outra forma de se comunicar. E isso faz com que nós deixemos alguns detalhes importantes de lado da comunicação. E, consequentemente, a nossa comunicação ela pode ser agradável na nossa mente, mas para algumas pessoas, e talvez para a maioria das pessoas com uma certa sensibilidade, não será. Então a ideia de uma comunicação não violenta ou positiva, como eu gosto de chamar, é de que tenhamos a atenção naquilo que vamos dizer. Até porque, se nós podemos dizer qualquer coisa para qualquer pessoa, mediante aí a observação do modo correto de falar, certamente estamos falando de comunicação não violenta. Quando comecei a falar sobre comunicação eficaz, o que nós detectamos ao longo dos tempos é de que o maior problema da vida das pessoas, das nossas vidas, é de ordem linguística, ou seja, porque não nos comunicamos de maneira adequada, acabamos atraindo ou até mesmo resultando, aí, criando problemas por causa disso. Mas, além disso, existe a forma com a qual você precisa falar para ser agradável e, mais do que isso, para ser entendido, porque a ideia é justamente você ir direto ao ponto, você falar aquilo que você precisa. A maioria de nós apenas faz rodeios, mascara o real sentimento, a real intenção, né, do que nós precisamos falar e acabamos por não falar. Então, a base da comunicação não violenta é justamente essa, que nós nos atentemos a estes detalhes importantes da comunicação para que ela seja agradável com qualquer pessoa que nós nos comuniquemos. Observar e não julgar. Complicado a gente falar de julgamentos, porque nós temos essa tendência, nós normalmente falamos julgando as pessoas, as coisas, nós damos a nossa opinião onde ela nem é pedida, nós inserimos num comentário o nosso parecer das coisas, e isso não é legal. Isso sobrecarrega a comunicação em si e pode muito bem destoar, aliás, a comunicação, porque ela pode muito bem passar de uma realidade para uma coisa negativa. Como eu vejo, por exemplo, alguns jornais que dão ali a notícia junto com a sua opinião. E isso não é bom, porque a coisa fica muito pesada. Então, se nós tivermos que falar em observar e não julgar, que é um dos pilares aí da comunicação não violenta, nós estaremos falando apenas de olhar para o fato em si, sem nenhuma como que eu posso dizer, nenhuma opinião em si, né? Nós vamos observar aquilo que realmente está acontecendo, é um exercício. E quando nós fazemos isso, é automático sentir, perceber de que tanto a nossa mente como a comunicação em si ficam mais leves. Então, é a partir daí que nós começamos a viver a comunicação não violenta ou positiva, seja onde for. A agressividade natural de nosso vocabulário. Não é preciso ir muito longe para que nós saibamos, para que nós percebamos que o nosso vocabulário não é dos melhores. Isso no sentido da qualidade das palavras, não é nem de quantidade de palavras, né? Nós conseguimos, de certa forma, até que nos expressar bem, mas não de maneira adequada, porque nós, a maioria dessas expressões que nós utilizamos, das palavras, elas são negativas, são pesadas. Nós ouvimos pessoas falarem, por exemplo, o bandido bom é o bandido bom, né? É o bandido morto. Então isso não é legal. Talvez frases como essas devessem ser reformuladas antes de serem ditas, né? E daí para mais, eu sei lá, tem milhares, é o que me vem à mente agora, e eu também nem quero estender muito isso, mas é algo para nós pensarmos um pouco. Mais adiante nesse curso ainda vamos fazer ali um comparativo de palavras, um conjunto de palavras negativas que poderiam muito bem ser trocadas por palavras positivas. E com isso elevar o nível na nossa conversa. Perceba que as pessoas com as quais nós nos relacionamos e que têm uma certa qualidade em seu vocabulário são aquelas pessoas que estão sempre rodeadas, são pessoas que nós queremos estar perto, queremos estar junto, né? Então são pessoas que não trazem um julgamento em si, estão sempre procurando o lado bom da coisa. Isso porque elas fazem uso, talvez naturalmente, de um vocabulário muito mais positivo do que o normal. Nós somos alimentados com esse vocabulário negativo, entre aspas, desde criança, desde sempre. E o pior de tudo é que nós temos uma grande tendência a passar isso para gerações futuras, o que é um grande problema.
Então, antes que isso aconteça, precisamos sim nos tornar conscientes do nosso vocabulário, da qualidade dele atual, do quanto ele pode melhorar antes de podermos influenciar outras gerações. Empatia e compaixão. Olha só, Rosenberg, ele fala no livro de Comunicação Não Violenta de que a empatia e a compaixão são a base, né? São praticamente ali o core do negócio, né? Da comunicação positiva. Porque não basta você se colocar no lugar do outro, você tem que se colocar de corpo e alma. Você tem que se entregar ali, entregar o coração à comunicação. Você cria um vínculo tão forte com o envolvido na comunicação que é impossível que você diga alguma coisa que seja atravessada para essa pessoa. Mas para isso é necessário, é lógico, que a nossa mente, os nossos sentimentos estejam alinhados, estejam tranquilos ali, né? Não adianta nós falarmos de comunicação positiva, comunicação não violenta, se nós não nos corrigirmos em alguns detalhes que podem muito bem ser aí o combustível para coisas ruins, né? Então é necessário que nós nos corrijamos, né? Estejamos aí atentos a alguns comportamentos que talvez precisemos mudar, e aí nós seremos um pouco mais positivos, e com isso traremos a empatia, a compaixão com muito mais força dentro de uma comunicação, o que vai fazer total diferença, porque quem tem empatia e tem compaixão, meu querido, não vai ficar sozinho nunca, porque você estará sempre recebendo a mesma coisa em troca. Mas não faça isso para receber as coisas em troca. Faça isso porque você realmente gosta de pessoas, porque você realmente quer ser agradável em tudo aquilo que você disser e fizer. Humor ácido e sarcasmo. Antes de entrar no mérito da questão, eu quero falar sobre a definição que eu encontrei no Wikipedia para esses dois termos. O humor ácido também é chamado de humor negro, e é um subgênero do humor que utiliza temas mórbidos, coisas que talvez não sejam ditas na conversa, no cotidiano, normalmente, né? Por que não dizer que não seriam ditas nas conversas saudáveis? Então, esse tipo de humor, ele utiliza alguns termos para ser, como que eu digo, um pouco que chocante, para provocar algumas reflexões sobre algumas questões, mas eu diria que provoca muito mais do que essas reflexões. Eles provocam, às vezes, certos transtornos, né? Como, por exemplo, falar sobre morte, discriminação, doenças, estupro, guerras, tragédias, entre outros, né? Só alguns aqui para citar. Mas só pelo peso dos exemplos, você já percebe que o humor ácido não é legal. E o sarcasmo é um tipo de zombaria, né? Intimamente também ligado à ironia, né? As pessoas irônicas aí falam muito desse sarcasmo em si, mas ele é utilizado de uma forma muito cruel na maioria das vezes, né? E isso também pode ferir a sensibilidade de quem recebe, de quem escuta. A origem dessa palavra está muito ligada ao fato de muitas vezes nós mordemos os lábios aí quando alguém se dirige a nós com um tipo de sarcasmo mordaz, um comentário muito ruim, né? E agora sim, já que eu já te dei essa dica aqui, essa definição sobre isso, eu quero falar que tanto o humor ácido como o sarcasmo, eles de certa forma são utilizados tecnicamente para alguns itens. Nós vamos falar um pouco mais adiante sobre isso. Mas o que nós percebemos no dia a dia, principalmente dentro das empresas, são algumas pessoas de cargo mais alto usarem de sarcasmo ou de humor ácido para cima de outras pessoas que estejam abaixo deles, num sentido de indicar uma certa superioridade. Então, isso não é legal, porque vendo aqui os problemas, vamos começar a listar os problemas aqui abaixo, isso vai acabar com a sua imagem. Então, primeiro de tudo, a inconveniência que na maioria das vezes esse tipo de humor apresenta. Você não sabe como a pessoa que está ouvindo o que você está falando, ela está emocionalmente. Você pode deixar a pessoa muito mal, você pode envergonhar ela, você pode acabar com ela num determinado momento. E isso não é bom. Isso vai voltar para você em algum momento de alguma forma. Tá? Então, se nós queremos viver um ambiente saudável dentro das empresas e até fora delas, precisamos eliminar esse tipo de humor ácido, esse humor sarcástico, né? Digamos assim, o escárnio em si também. Nós precisamos retirar isso do nosso convívio, das nossas vidas, né? De todas as áreas de preferência. E embora, como eu disse, esses dois itens sejam usados tecnicamente no humor, quando não sabemos lidar com eles, a gente causa um constrangimento das pessoas. E mais do que isso, eu até pego carona no próximo item ali que eu vou falar, mas se toda brincadeira tem um fundo de verdade, qual é a nossa verdade quando nos permitimos agir assim? É ruim esse tipo de coisa. Se você faz brincadeiras que ofendem as pessoas, cara, desista.
não faça isso. Em algum momento isso vai ser ruim. Em algum momento talvez você encontre alguém que te envergonhe diante das pessoas. Alguém te devolva isso de uma maneira muito mais graciosa, no sentido de te anular. E aí você vai ficar mal, né? Eu já vi e presenciei, ouvi, já passei várias vezes por diversas experiências desse tipo. E acreditem, essas pessoas ficaram muito ruins quando essas coisas voltaram, né? Em algum momento você encontra alguém que defende. Então, é importante, muito importante. Se quisermos ter uma boa imagem, manter uma boa imagem, manter a nossa credibilidade de forma intocada dentro do nosso convívio ali, seja ele corporativo ou pessoal, nós precisamos nos atentar ao tipo de humor que nós estamos utilizando. Ter humor é uma coisa. Usar esse humor, seja ele de maneira consciente ou inconsciente, para humilhar pessoas, isso é terrível. E há muitos desses problemas hoje dentro das empresas, acredite ou não. Minha sugestão, assim que você identificar alguma coisa desse tipo, procure alguém que possa ajudar, porque é necessário que haja um feedback para que esse tipo de coisa deixe de existir, principalmente dentro do ambiente corporativo.